palavra: amar a Deus acima de todas as coisas, não tomar seu nome em vão, guardar domingos. O domingo para nós é um dia igual aos outros. Nós esquecemos que domingo é dia santo. Nós deveríamos olhar para os judeus e aprender com eles o respeito que eles têm pelo sábado. Biblicamente falando, nós sabemos que o sábado é o dia do Senhor, que foi separado, abençoado e santificado por Ele, e não o domingo. Eu quero compartilhar com vocês aqui uma mensagem especial falando sobre esse dia tão especial que é o sábado, com o pastor Henrique Gonçalves. Fica aí no vídeo até o final, tenho certeza que se você tem dúvidas, as suas dúvidas serão tiradas neste exato momento, tá bom? Então que Deus ele te abençoe de forma especial e acompanhe a mensagem aí, e que Deus te abençoe. O sábado ele se tornou um peso. Para você ter ideia, se uma pessoa ela fosse pega cuspindo no sábado, e se tivesse uma semente ali, era considerado pecado, porque ela poderia estar regando aquela semente que iria germinar, e ele estava fazendo um trabalho agrícola no dia de sábado. Poderia mencionar aqui muitos outros exemplos, não o farei. É nesse contexto que Jesus vem ao mundo. É nesse contexto que Jesus nasce aqui nesse mundo. Num contexto onde a nação judaica vivia o legalismo e não a graça em relação ao sábado. E por isso nós vemos em diversas vezes Jesus fazendo o que no sábado? Curando no sábado, ajudando pessoas no sábado, suprindo necessidades de pessoas no sábado, pregando no sábado, tirando pessoas que estavam feridas, machucadas, ajudando aqueles que estavam marginalizados. Constantemente, Jesus realizava curas no sábado, restauração de vidas, como um prenúncio daquilo que um dia viveremos para sempre com Ele, num novo céu e numa nova terra. Jesus fazia questão de realizar as curas no sábado. Jesus ele estava buscando corrigir, calibrar aquilo que eles estavam tentando fazer, mas da maneira errada. Jesus vem para ampliar o conhecimento sobre a lei e o mandamento, não para anular a lei e o mandamento. Eu não vim para revogar a lei ou o mandamento, já citei esse texto, eu vim para cumprir, até que o céu e a terra passe, nenhum i será tirado da lei de Deus. Eu não sei como alguém pode chegar à conclusão de que Jesus anulou a lei, porque quando eu olho para esse texto de Mateus capítulo 5, eu vejo Jesus ampliando, citando o decálogo. A lei diz, não adulterarás, tudo bem, está certo, mas aquele que olhar com olhar impuro para uma mulher já adulterou. O que Jesus faz? Ele amplia a lei fala, não matarás, aquele que tiver ódio do seu irmão, já o assassinou. Ele amplia a lei. Quando nós falamos de pureza, nós falamos de algo muito mais abrangente do que uma relação sexual. Porque é possível perder a pureza sem encostar fisicamente em outro corpo. Eu não preciso nem tecer muitos comentários aqui sobre isso. O que Jesus está fazendo com os mandamentos? Ele está ampliando os mandamentos. E o sábado ele busca calibrar, corrigir a maneira errada como as pessoas estavam observando o sábado, porque naquele tempo o sábado ele havia se tornado um peso, um fardo. E Jesus traz o sábado de novo para um contexto de graça, para um contexto de libertação, para um contexto de redenção. Em Hebreus capítulo 4, o descanso do sábado é símbolo desse descanso que um dia todos nós teremos com base no sacrifício de Cristo. Jesus morreu na sexta. E no sábado ele passou aonde? No túmulo, descansando. Ressurge no domingo. É interessante que após a criação, e o texto de João, capítulo 1, verso 3, diz que todas as coisas foram feitas por intermédio de quem? Dele, e sem ele nada do que foi feito se fez, o verbo. Depois da ação, da criação, ele descansa no sábado, e depois de adquirir o direito da redenção, morrendo na cruz na sexta, ele descansa no sábado.
Um memorial da criação, mas um memorial também da redenção. Descansando no sábado, Deus provê um exemplo para as criaturas. Santificando, Ele separou o sábado para um uso sagrado. E abençoando, Ele tornou o sábado em um canal de bênção a toda a humanidade, a todos os povos, a todas as pessoas. Esse triplo ato confirma que Deus instituiu o sábado para benefício da humanidade. Porque o homem não foi criado para servir o sábado e por causa do sábado, mas sim o sábado por causa do homem. São as palavras do próprio Jesus. O sábado ele representa uma ruptura com a tirania da rotina da vida e das coisas desse mundo, para promover um tempo especial, dedicado a Deus, separado para Ele, com a família, com os amigos e em prol das pessoas necessitadas. Mais do que um mero feriado semanal, o sábado não é um feriado semanal. Mais do que isso, é um canal de bênçãos divina e um sinal da lealdade ao Criador. Por que Deus, ao criar esse memorial, Ele cria esse memorial com espaço de tempo? Por que Ele utiliza um espaço de tempo para isso? E não outra coisa, para ser um meio de comunhão com seus filhos. Eu tenho aqui alguns pontos. Primeiro, o tempo ele é universal, ele está em toda parte. Sendo assim, acessível a todas as pessoas, em todos os tempos, em todos os lugares. Segundo, o tempo ele é imaterial. Ele apresenta e aponta para as coisas espirituais, além do espaço e da matéria. Terceiro, o tempo ele é todo abarcante. Ele não oscila. Ele não oscila em sua intensidade. Ele é contínuo. Quando Deus estabelece um memorial da criação e da redenção e um meio de comunhão através do tempo, Ele torna isso acessível a todos. É chato quando a gente não tem acesso a algumas coisas, né? Falando nisso, eu lembro de quando eu era pequeno, estudava no NASP Campo São Paulo, antigamente IAE. Meus pais colocaram eu lá no pré para estudar e meus irmãos mais velhos nas outras séries. Tenho 3 irmãos. Meus pais se apertaram bastante para a gente estudar ali. Mensalidade para 4, uniforme para 4, material escolar para 4. Era difícil. E eles não tinham ali condições de dar dinheiro para a gente comprar lanche na cantina da escola. E ninguém morre, viu, sem o lanche da cantina da escola. Eu sou um testemunho disso aqui. Estou aqui, gente. Mas criança fica com vontade, né? Eu estava no pré, eu via os meus amigos todos indo para a cantina, eu ficava com a vontade, pastor. Ficava com a vontade. E aí um dia meus irmãos foram saindo do carro, saí um por um, eu fiquei por último. E aproveitei que eu estava por último, eu falei assim, pai, você tem um dinheiro para eu comprar um lanche na cantina? E acho que o coração dele ali, aquele momento, partiu e sabe aquele lugarzinho das moedas no carro? Ele começou ali a procurar, falou, quanto que é, filho? Eu já sabia até quanto que era o lanche. Ele contou ali, ele deu o valor exato, em moedas. Contou as moedinhas, deu o valor exato. Eu então fui para a classe. Aquele dia acho que eu não prestei atenção em nada, eu só queria que o sinal batesse e eu fosse para a cantina. Sinal bateu, saí correndo, fui para a cantina, tinha 3, 4 na minha frente, sempre chega alguém na nossa frente. E eu estava lá na fila, peguei as moedas, tirei do bolso, de repente uma moeda cai no chão. Eu vou pegar a moeda, parece cena de desenho. Eu vou pegar a moeda, um menino maior de outra série, ele pisa em cima da moeda. E ele fala assim, é minha. Eu falei, não, é minha, fui eu que deixei cair. Menino bem maior, mais forte, falou, não, é minha, eu que deixei cair. Eu falei, tá bom, tá bom. Cheguei na cantina, a tia lá da cantina falou, qual que você quer, filha? Eu falei, aquele ali. Pedi para ela, ela trouxe, eu dei as moedas, ela contou as moedas, você já sabe o final da história. Ela falou assim, filho, você não tem dinheiro para comprar o salgado. E eu saí da cantina sem o salgado. Acho que é por isso que eu gosto hoje de comer um salgado, assim, pão de batata, croissant, eu gosto dessas coisas. É trauma de infância, a psicologia explica. Eu tinha 7 anos ainda, estava nesse período. Fui para o recreio, intervalo, triste. É chato quando a gente quer alguma coisa e a gente não tem acesso.
E às vezes queremos acessar alguns lugares, queremos ter algumas coisas, queremos poder conversar com algumas pessoas, queremos fazer uma viagem, conhecer tal lugar e não temos acesso, e é muito chato quando a gente não tem acesso. Mas quando Deus cria o sábado num espaço de tempo, Ele torna isso acessível a todas as pessoas, independente da classe social, econômica, cultural, acadêmica, raça, qualquer outra classe que você queira colocar. Quando Ele estabelece um espaço de tempo, Ele torna isso acessível a todas as pessoas, em todos os lugares, em todos os tempos. O sábado é um memorial da criação, ele é o memorial da redenção, ele prevê e ele antevê aquilo que um dia nós viveremos no céu, e por isso que o sábado ele está contido dentro da primeira mensagem angélica. Apocalipse capítulo 14, verso 6, vi um outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho o quê? Eterno, a pregar a todos os povos, nações, línguas e reis, dizendo: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. Presta atenção naquilo que está acontecendo na primeira mensagem angélica. Eu convido você a lembrar do mandamento que está lá em Êxodo 20, verso 8 a 11. Lembra-te do dia de sábado para o descansar, porque em 6 dias fez o Senhor todas as coisas, toda a criação, e no 7º dia descansou. E aí ele acrescenta algo. Quer ler comigo? Quer ver na Bíblia, olhar no texto? Está lá em Êxodo 20, verso 8 a 11. Diz assim: porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Quando eu olho para esse texto e olho para a primeira mensagem angélica, você vai ver algo que na literatura se chama intertextualidade. Quando um texto mais recente, mais novo, ele faz uso de um texto mais antigo. Perceba o que está acontecendo em Êxodo capítulo 20, verso 11. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Primeira mensagem angélica. E adorai aquele que fez o quê? Os céus, a terra, o mar e todas as coisas. O que ele está fazendo aqui na primeira mensagem angélica? Quando ele fala de adoração, ele está fazendo uma referência clara, direta ao 4º mandamento, o sábado. Porque o sábado fala o nome do rei, o sábado fala a sua jurisprudência, o sábado fala o seu território. No sábado nós temos a marca do Criador do universo e do Salvador da minha e da sua vida. Ele diz: lembra-te que eu criei o sábado para você. Lembra que precisa haver uma ruptura com essa rotina da vida. Lembra-te que você não pode viver unicamente correndo atrás daquilo que é material. Lembra-te que você tem um Criador. Lembra-te que você tem um Salvador, porque você é amado. Lembra-te do Senhor teu Deus. Amigos, por que o sábado? Pode falar: pastor, porque é o memorial da criação e da redenção, e você está certo. Mas por que o sábado é o memorial da criação e da redenção? Não poderia ser no primeiro dia da semana? Vou colocar no primeiro dia da semana, o dia que eu iniciei o memorial da criação e da redenção. Poderia ser no meio da semana. 7 dias, vou colocar no meio. No 4º dia vai ser o memorial, está bem no centro. No âmago da semana vai ser o memorial da criação. Por que o 7º? O sábado ele é o único que tem um aspecto ilógico dos mandamentos. Todos os mandamentos, eles têm um aspecto lógico. Do 6º em diante, inclusive, você pode guardar sem acreditar em Deus. O sábado ele tem um aspecto ilógico. Por que o sábado? Por que o 7º dia? Por um motivo. Porque Deus falou que era o 7º dia. Porque Deus falou que era o sábado. Quando eu busco isso em qualquer outro dia, significa que eu estou
colocando de lado a autoridade de Deus e estou assumindo o controle, estou tentando assumir o controle do universo. O sábado é o memorial da criação, é o memorial da redenção, e ele está no 7º dia, porque Deus disse que era o 7º dia. Se ele falasse no 1º dia, nós iríamos guardar o 1º dia. Se ele falasse o 4º dia, nós iríamos guardar o 4º dia. Se ele falasse o 2º dia, nós iríamos guardar o 2º dia. Mas ele falou o 7º dia, e quando ele fala o 7º dia e nós aceitamos o 7º dia, nós reconhecemos que ele é criador e nós somos criaturas. Que ele comunica e nós seguimos, que ele aponta o caminho e nós vamos com ele. Nós entendemos que somos submissos, que Deus é soberano, que ele é poderoso, que Deus é criador. Ele diz: lembra que eu sou o seu criador, lembra que eu te amo, lembra que eu libertei você, lembra que eu quero viver essa realidade para sempre, num novo céu e numa nova terra. Lembra que a experiência do sábado é aquilo que eu quero viver com você por toda a eternidade. Lembra que você já pode ter um vislumbre daquilo que um dia viveremos juntos. Lembra que você não pode viver uma loucura de um consumismo em nossos dias que tira o seu tempo. Lembra que nem tudo é o aspecto material, é aquilo que você vê, porque existe aquilo que você não vê. Lembra que eu sou o seu Criador. Lembra que eu sou o seu Redentor. Lembra que eu quero viver com você agora. Lembra que eu quero viver com você por toda a eternidade. O sábado é uma lembrança de que temos um Criador. O sábado é uma lembrança que tem alguém que entrega a vida por nós, que nos redime. O sábado é uma lembrança de que há libertação depois de um período de escravidão. O sábado é uma lembrança que depois de um tempo escuro virão dias claros. O sábado é lembrança da graça. O sábado é lembrança do seu amor. O sábado é lembrança da criação. O sábado é a lembrança que existe um Deus, de maneira inexplicável, apaixonado por mim e por você, mesmo a gente não merecendo, mesmo não sendo dignos. E carregar essa marca, esse sinal, é dar um testemunho ao mundo de quem nós somos. Parar um dia na semana para um mundo que corre de um lado para o outro em busca de dinheiro, para pessoas que estão desesperadas vivendo esse mundo materialista e consumista, é uma loucura. Você vai parar um dia na semana, para alguns o melhor dia da semana você vai parar. Mas para aqueles que conhecem o Senhor, é presente, é graça, é privilégio.